A definição do switch. O switch ele é uma estrutura de condição onde você consegue fazer múltiplas comparações num simples bloco, tá? Ele é uma alternativa para você não escrever muitos ifs, else ifs e elses. Então, sei lá, se dia do ano igual a sábado ou domingo, faça isso. Se dia do ano for igual a quinta e sexta, faça aquilo. Se o dia do ano for, se o dia da semana for os outros dias que não foram contemplados acima, faça tal coisa. Pode acontecer que você tenha muitas comparações para serem feitas em if, else, que fique bem complexo de você visualizar e até da manutenção. Tá? Então, o switch, a ideia é justamente para isso. Vou mostrar uma estruturinha básica aqui dele, para a gente entender como é que é. Bem, isso aqui é um pseudocódigo, tá? Então ele não vai rodar, só para entender como que é a gramática, como que funciona. Basicamente, tu vai ter a palavra reservada switch, seguido de uma expressão. Essa expressão, é interessante dizer que ela não é necessariamente booleana, tá? Essa expressão pode ser um cara que retorne uma string, pode ser um cara que retorne um número, uma data, tanto faz. Ele precisa só retornar algum valor. Aí você entra nos casos onde essa expressão vai ser comparada. Então você tem aqui a palavra reservada case seguida de um valor que você vai estar comparando a sua expressão. Então, nesse caso, ele vai comparar a expressão com o valor 1. Se der match, ou seja, se essa expressão for igual a esse valor 1, ele vai executar uma sequência de comandos que você definir abaixo do case. E ele só vai parar quando você tiver uma outra palavra reservada chamada break, que na verdade é uma pseudo-palavra reservada que eles chamam. Depois que o JavaScript tentar comparar esse valor aqui, ele vê que não deu match, que ele não conseguiu comparar esses dois valores, ele pula para o próximo case. Então, por exemplo, estou comparando a expressão com o valor 2 agora. Se for verdadeiro, mesmo esquema, ele executa a sequência de comandos até chegar no break. A ideia é que ele faça isso para todos os cases que você tenha até ele chegar na finalização do bloco. Tá? O que é interessante dizer é que esse break aqui, eu coloquei ele entre colchetes, é que ele é opcional. Quando você omite esse break, o JavaScript ele continua executando esse cara e ele tenta pegar todos os casos em que essa expressão aqui se aplica. Então ele vai, se for valor 1 aqui, eu executo esse comando, mas ele também tenta comparar com o valor de baixo aqui, executa o resto dos comandos e vai embora. Você pode ter N comparações aqui no switch. Acho que fisicamente deve ter algum limite ali interno do JavaScript, mas por padrão a gente pode falar que é um número indefinido aí. Tudo bem que não é interessante abusar da quantidade de cases que você vai colocar por causa de complexidade de código. O último bloco que você pode ter ou não, opcional também, é o default. O default é quando nenhuma das condições acima são satisfeitas. Então, se o JavaScript pegar essa expressão e tentar comparar com o valor 1, valor 2, até o valor n, e não achar nada aqui que dê verdadeiro, ele executa o trecho do default aqui. Tá? Você também pode colocar um break no default, mas como ele é a última estrutura aqui sendo executada, esse break aqui acaba sendo meio que desnecessário. Tá? Esse break aqui é só para forçar o interpretador a sair aqui dessa estrutura e continuar executando o trecho de código logo abaixo. Para não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo prático mesmo, de novo com o exemplo do 42, que é sempre bom. Para com isso. Então, vamos lá. Tem um número aqui igual a 42. Então, vamos supor que eu quero comparar, se esse número 42 for 1, eu quero fazer, se esse número, melhor dizendo, for 1, eu quero que ele imprima o número 1. Se ele for 42, eu quero que ele imprima, vamos lá, resposta de tudo. Sucesso aqui. Aí, se ele não entrar em nenhuma condição aqui abaixo, ele imprime que o número não foi encontrado. Então, a gente executar esse trechinho aqui. Beleza, ele conseguiu achar aqui que o 42 é a resposta de tudo. Então, ele entrou nesse case aqui. Tá? Eu poderia ter múltiplos cases aqui. Eu poderia ter case
case, sei lá, 3, vamos supor assim, console.log número 3, e continuar criando várias condições aqui. Mas fala, beleza, né? Mas, pô, não é mais fácil usar um if? Dependendo do caso, sim, né? Esse caso especificamente, eu acho que já está ficando complexo o suficiente para você colocar ele dentro de cases, tá? Se você fosse fazer isso aqui com if, a comparação não ia ficar tão complexa, né? Você faria if número igual a 1, então você vai fazer alguma coisa, então aqui vai ter um trechinho de código, caso contrário, você vai fazer um else if número igual a 3, vai fazer mais outra comparação aqui dentro. Depois de um tempo, começa a ficar meio difícil de ler. O número foi igual a 42, então eu faço isso aqui. E finalmente, a gente tem um trechinho do else. O if geralmente fica mais fácil de entender, né? Pelo menos quando você está começando a programar aí, fica mais fácil Sim, do que o ele pode ficar case. confuso, quando você tiver sempre comparações únicas de que se estende por muitas linhas, sabe? Que nem aqui eu estou comparando o número sempre com o valor. O número aqui à esquerda é sempre fixo. Eu estou sempre comparando ele com alguma expressão à direita. Então faz muito mais sentido eu fazer um switch, como esse cara aqui já tem 4 possíveis condições, faz sentido eu colocar o número à esquerda fixo aqui no switch e sim comparar ele com o valor à direita, Né? tá? Mas quando você tiver expressões com AND, OR, que sempre variam aqui de linha a linha, o if ainda não vai ser dispensado, tá? É interessante você continuar usando o if. O switch é mais quando você tem algum valor fixo que você quer comparar ele sobre um conjunto de valores. Nesse Aí, caso, estou comparando o número com 1, 3, 42 ou um bloco padrão. aí sim, você deu uma dica agora. Quando for fixo, usa switch. Quando É, tiver variações, usa o if. isso aí. Legal. Número fixo, switch. Tudo bem que vai depender do caso, né? Se tiver só um if else aí, você não vai fazer um switch, né? Assim. Mas tudo bem. Se você tiver. Eu recomendo você utilizar a partir de 3 comparações seguidas, sabe? Você tem 3 comparações que já fica mais interessante de fazer com switch. Aí você usa o unário, ternário, né? Esses negócios quando é Isso, pouco. você pode usar o operador ternário também, se É mais for elegante, né? revisãozinha aí do operador ternário. Não. Então, né? Vamos para resposta igual a 42 para dar uma variada, né? Então a gente coloca aí, sei lá, resposta 42, retornar sim, sei lá, negativo hoje, né? Caso contrário, também já estou errando aqui. Beleza, retornou sim. Então, revisando o operador ternário, você tem uma expressão booleana do lado esquerdo aqui, seguida de uma interrogação, seguida dos 2 possíveis valores que esse cara pode assumir em caso ele seja verdadeiro ou caso ele seja falso. Então, nesse caso, ele tá fazendo internamente. Resposta igual a 42. Qual que é o resultado disso aqui? Esse resultado aqui é verdadeiro. Então, se for verdadeiro, ele vai executar o primeiro statement aqui que eles falam, né, o primeiro comando. Caso contrário, ele vai executar o segundo comando aqui. Tu pode encadear esse cara, pode fazer operadores ternários, usando operadores ternários dentro de expressões com operadores ternários, mas começa a complicar muito e dificulta a legibilidade, né? Você acaba tendo um código muito ofuscado se abusar muito do uso desse cara, mas para casos simples, que nem esse daqui, eu acho perfeito. Eu não abro mão de usar esse cara aqui em casos bem simples mesmo. Uma boa dica aí do Ângelo. O próximo tópico é a comparação usando triple equals. O que isso quer dizer? A gente viu que internamente aqui, o JavaScript ele vai comparar o número que tu colocou, né, a expressão dentro do switch, com uma série de outros valores nos cases. Aí a questão vem, como o JavaScript está fazendo essa comparação? Ele está fazendo a comparação usando coerção, ele está fazendo comparação com operador igual a igual, ou operador igual a igual a igual. O que será que ele está fazendo?
A resposta é, internamente, o JavaScript está usando o operador igual, igual, igual. Igual. São 3 iguais, né? Acho que eu até me perdi. Ou seja, o JavaScript está comparando tanto o valor quanto o tipo. Por isso que eu quis passar essa ideia de operadores double equals e o triple equals no começo, para ficar um pouco mais claro aqui. Então, internamente, quando a gente está comparando, nesse caso aqui, um número 42 do tipo string, ele vai colocar esse cara aqui, 42 do tipo string, e vai começar a comparar com os valores dos cases. 42 do tipo string é igual a valor numérico 1? Não, não é. O valor 42 do tipo string, ele é igual ao valor 42 numérico? E falar, não, não é, porque os tipos são diferentes, apesar do valor que eles retêm ser igual. Então, ele também não vai entrar aqui. Vamos para o próximo case. O 42 do tipo string é igual a 42 do tipo string? Ah, isso ele é. Então, beleza. Então, o JavaScript vai lá e executa essa linha aqui de código. Como ele já executou esse cara, a gente deu um break, ele vai sair do switch. Beleza, executei aqui, ele comparou 42 como string. Então, se a gente imaginasse que o JavaScript estaria fazendo comparação usando double equals, ele entraria logo nessa linha aqui, ó, como numérico. Tá? O que não aconteceu. Então, internamente, o JavaScript está usando uma comparação tanto por valor quanto por tipo. Pode ser uma das armadilhas aí que a gente pode cair, né? A gente colocar um valor aqui, esperar que ele entre aqui, que ele faça a conversão automática e você acaba esbarrando aí na realidade que ele faz a comparação tanto por tipo quanto por valor. Mais um truquezinho aí, que você pode, mais uma armadilha aí que você pode acabar caindo se não souber dessa característica aqui do switch.